Boa tarde, povo brasileiro. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz e com muito amor no coração. Gente, ontem eu assisti um vídeo em que aquele golpista do Michel Temer estava sendo entrevistado. E na opinião dele, ele ficou falando que o Brasil é soberano, mas que o presidente Lula, não deveria se opor tanto aos Estados Unidos. Veja só, gente. Veja só que o cara mora no Brasil e quer que o presidente brasileiro fique de quatro por Estados Unidos. Você sabe que, gente, não existe valente. Só existe valente quando aquele que está sendo afrontado se acovardia. Então, por isso é que ele é valente. Por que os Estados Unidos se acha dono do mundo? Porque nenhum país já enfrentou ele de verdade. E os que tentaram estavam sozinhos. E como ele é um país com mais riqueza, o exército dele é maior, pode ser maior e ter mais condição financeira de manter uma guerra. Por isso que ele venceu esses países que ele já enfrentou. Mas se os países que são afrontados pelos Estados Unidos se unissem contra ele, ele não duraria 15 dias. Não duraria 15 dias. E é isso que está faltando. Os países não se acovardar e se unir e enfrentar os Estados Unidos para acabar com isso. Todo mundo tem direito de viver da maneira que quer. Por que os Estados Unidos está se metendo no Brasil? Um país que já matou milhões de pessoas inocentes, de acordo à lei humana, não de Deus, né? De acordo à lei humana. E agora quer se meter no Brasil por causa de um julgamento que está sendo condenado pessoas que cometeram crimes. Quer dizer, diz que isso não é democracia. Condenar criminoso no Brasil não é democracia. Mas matar milhões de pessoas inocentes, simplesmente por desejo de matar, aí esse país existe democracia. Ele matou mais de 5 milhões no Iraque, atrás de uma bomba atômica que nunca existiu. Agora ele está mandando um monte de navio para a Venezuela dizendo que está combatendo o tráfico, que é só mentira. Isso aí é só para querer invadir a Venezuela e tomar o poder da Venezuela. É isso que ele está querendo fazer. Tem gente que acredita que ele está querendo realmente combater crime de drogas. Então Michel Temer disse nas palavras dele que o Brasil não é soberano diante dos Estados Unidos e que o presidente não deveria se opor dessa maneira aos Estados Unidos. E você sabe por que ele disse isso? Deixa eu dizer para vocês. Depois da democracia, todos os governos que tentaram ferrar com o Brasil, eles são filhos de imigrantes. Tá? Assim como Michel Temer. Michel Temer não é brasileiro. Primeiro foi o Collor, que também é filho de imigrante, pode ver lá. Depois Fernando Henrique Cardoso, que acabou com o direito salarial dos trabalhadores da empresa privada. Se você não sabe, até no presidente José Sarney, o salário mínimo tinha aumento 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Aí o Collor ganhou, aí Itamar Franco começou a balancear. Aí quando entrou o Collor, né? Aí Itamar Franco, Collor saiu, Itamar Franco ficou, né? E ele começou meio assim, dava ou não dava. Aí entrou Fernando Henrique Cardoso e acabou com todos os aumentos salariais da empresa privada, que era obrigado a dar aumento para seus trabalhadores. E aí ele decidiu que se caso hoje o empregado quiser um aumento de salário, que converse com o seu patrão. Veja só, a covardia. Por quê? Porque ele também é filho de imigrantes. Ele também é filho de imigrantes. Tá? Aí veio o maldito Bolsonaro. Aí o Lula ganhou, né? Agora o mais interessante é que um tira o direito e o outro que não tira direito, mas também não repõe o direito. Olha só, o presidente Lula, por exemplo,
defendeu tanto o direito do trabalhador, mas quando o Fernando Henrique tirou o direito do trabalhador, Lula entrou e não repôs esse direito. Lula não criou nenhum dispositivo numa lei para que voltasse a ter os aumentos salariais que tinha, para que o salário mínimo voltasse a ter 2 aumentos por ano que tinha no governo José Sarney. Né? Até no governo Sarney teve esses 2 aumentos. Ele não fez nada para que as empresas privadas voltassem a aumentar o salário dos trabalhadores, porque o Fernando Henrique ia tirar também, não fez nada. E passou 8 anos e ficou do mesmo jeito, como está hoje, até do mesmo jeito. É. Aí o Lula sai, entra a Dilma. Também não fez nada pelos trabalhadores. Não tirou direito também, mas não repôs os direitos que os outros presidentes teriam tirado do trabalhador. Não fez nada. Aí Michel Temer dá o golpe e tira a Dilma. Aí ele fez a reforma do trabalho, trabalhista, tirando o direito dos trabalhadores também. Por quê? Porque ele é filho de libanês. Ele não é brasileiro. Para mim, quem é filho de imigrante não é brasileiro. Nem que ele tenha lá no papel, nem que tenha nascido no Brasil, para mim não é brasileiro. Então essas pessoas não amam o Brasil. Vocês têm que parar de votar em pessoas que não é brasileiro. Que seus pais, seus avós não são brasileiros. Entendeu? Então veja bem. O que aconteceu? Aí entra o maldito Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? Hein? Aumentou a idade mínima para aposentar para 65 anos. Gente, quem paga a aposentadoria não é o governo federal. Quem paga a aposentadoria dos aposentados são pessoas que estão trabalhando. É eles que pagam, é assim que funciona. Um se aposenta, o outro continua trabalhando. Aí vai pagando para pagar os que se aposentaram. Assim funciona. Então ele não haveria necessidade de fazer. Quantas mil pessoas já morreu no Brasil depois que o Bolsonaro fez isso e não conseguiu se aposentar? Hein? Quantas se já morreu? Aí você sabe o escândalo do INSS. Não tem dinheiro para pagar a aposentadoria, mas tem dinheiro para o ladrão roubar e enricar, como fizeram agora. Para ver com você ver como é a situação. Tá entendendo? Aí, o que acontece? O presidente Lula volta de novo e se candidata e ganha. Ele já fez alguma coisa para voltar a idade mínima para 60 anos? Não fez. Quer dizer, um tira, mas o outro que não tira também não repõe o que o outro tirou. Tá entendendo? E a gente, fez 64 anos, se eu não morrer, dia 30 de setembro agora. Foi 64 anos e não consigo me aposentar. Trabalhei 14 anos na roça, tenho 12 anos e 20 dias de contribuição direto no INSS e estou pagando no INSS particular e não consigo me aposentar porque não tenho 65 anos. E o presidente que está aí, que não tira direito, mas também não repôs o direito que o Bolsonaro tirou. Mesmo sabendo que isso é ilegal o que ele fez, que não foi justo. Aí então nós estamos ferrados, né? Nós estamos ferrados. Porque aquele que é brasileiro também não se importa com o trabalhador brasileiro. Mas ele já criou benefícios com o nosso dinheiro para pagar para as pessoas que não têm direito de receber. Pessoas que nem têm direito, nunca trabalhou, nunca vai trabalhar, recebe um salário mínimo. E a gente que trabalha não consegue se a gente que já trabalhou e já contribuiu, não consegue se aposentar. Isso é muita injustiça. Então, gente, todos esses presidentes que tentaram acabar com o Brasil, o Bolsonaro fez tudo para destruir o Brasil e continua fazendo, porque ele também não é brasileiro. Você sabe muito bem disso, de onde veio a família dele. Então não vote, principalmente para governador, para prefeito e para presidente da República, pessoas que são filhos de imigrantes. Não vote porque ele não ama esse país, ele não tem amor por vocês. Acorda, gente. Que caramba é que tem na cabeça de vocês que vocês acham? Como você está vendo aí o Congresso, o absurdo que o Congresso está fazendo para se proteger, para não... 300 e poucos deputados votaram a favor da blindagem, da bandidagem. Por quê? Porque eles são culpados. E os que não têm culpa, eles estão se preparando para quando eles cometerem crime não serem condenados. Gente, acorde. Nós não precisamos de vereador. Nós não precisamos de deputado estadual, deputado federal, de senador.